Olá! Nessa nossa segunda videoaula entenderemos o significado da expressão comercialização e entenderemos quais são os conhecimentos necessários ao agricultor e à agricultora que desejem comercializar eles próprios sua produção. Sejam bem-vindos à aula de hoje. O termo comercialização normalmente é associado ao ato da venda. No entanto, comercializar é algo mais amplo que simplesmente vender. Para que a gente possa comercializar e com um resultado favorável ao agricultor, o agricultor precisa, antes de comercializar, planejar o que vai produzir. Se não houver planejamento no processo de produção, vai haver sobra de produto. E se houver sobra de produto, o agricultor acaba vendendo o seu produto ao preço que o mercado quer. Então, antes da venda em si, nós temos o processo de planejamento da produção. E planejar a produção significa o que plantar, para quem plantar e como plantar. Depois do processo de plantio, nós temos a organização do processo da agregação de valor. E quando nós fazemos agregação de valor, nós estamos falando na limpeza do produto, nós podemos picar ou qualquer outras coisas do gênero. Só o fato de o produto ser agroecológico também já é uma agregação de valor. Então, planejar o que nós vamos entregar de valor para o cliente também faz parte do processo de comercialização. Mas também é muito importante a gente lembrar que para comercializar, o produto tem que sair das mãos do produtor e chegar até as mãos do cliente. Então existe o processo de logística e distribuição que também estão embutidos na noção de comercialização, no processo da comercialização em si. Então nós precisamos entender como transportar esses produtos de forma que eles não sofram, chegam na sua qualidade nos pontos de venda. E, finalmente, entender que pontos de venda serão utilizados para que a comercialização seja favorável ao agricultor. Isto é, que a produção ela chegue então ao ponto de venda de forma que o resultado da comercialização traga condições favoráveis ao agricultor. Quando nós usamos o termo comercialização favorável, nós estamos nos referindo a uma comercialização que traga resultados positivos para o agricultor, que é o responsável pela agregação de valor. Então, uma comercialização favorável ao agricultor é aquela que traz para ele resultado financeiro positivo, mas também traz para ele um resultado de reconhecimento social. O reconhecimento social é muito importante para que o agricultor tenha a sua produção socio-referenciada. E, finalmente, como nós estamos falando na produção agroecológica, importante também essa dimensão na comercialização favorável. A comercialização favorável é aquela que não traz nenhuma externalidade negativa ao ambiente que será cultivado pelo agricultor. Portanto, uma boa produção é aquela que não traz impactos negativos para a terra. Uma boa produção é aquela que traz resultados favoráveis em termos financeiros ao agricultor. E, finalmente, é aquele processo que é visto pelo cliente como um processo importante, isto é, nós vamos buscar socio-referenciar a produção e o consumo junto à sociedade com a qual o agricultor fará trocas. Para que a comercialização seja favorável ao agricultor, nós precisamos nos apropriar de conhecimentos que normalmente são vistos como de fora da porteira, né? Que então, na economia de mercado, são conhecimentos que são tidos pelos atravessadores e pela agroindústria. Mas o agricultor que quer organizar a produção e a comercialização e quer reter para si os valores gerados nessa produção e nessa comercialização, precisa conhecer alguns termos e precisa então absorver conhecimentos sobre como se dá o processo de comercialização. Então nós temos que entender que esse processo de comercialização é multifacetado e ele envolve uma série de atores e desses atores se envolve uma série de conhecimentos. Vamos a eles. Em primeiro lugar, tem-se a oferta, isto é, o produto ou o serviço que será comercializado.
Em segundo lugar, a existência de concorrentes, isto é, pode existir mais de um produtor comercializando a mesma mercadoria. Em terceiro lugar, existe alguém que quer comprar a oferta, que é o cliente. Em quarto lugar, tem-se o fato de que o cliente, já que ele quer adquirir aquele produto ou serviço, isso tem a ver com o fato de ele atribuir valor à oferta. Então, nós temos que entender quais são os motivos de compra do cliente. Também temos que entender que os clientes têm desejos e necessidades, e esses desejos e necessidades de cada um dos clientes podem ser agrupados em grupos de clientes. Portanto, nós falamos em mercados e segmentação. Para que a comercialização aconteça, o produto ou o serviço tem que passar da propriedade do produtor para a propriedade do cliente. Esse processo de transferência de propriedade em função de valores é denominado troca. Finalmente, na comercialização, nós precisamos entender então que existe a necessidade de se planejar o esforço de produzir para comercializar, a fim de que o agricultor possa reter para si os valores gerados por esse processo. Portanto, precisamos planejar. Esse é o último dos fatores ligados ao que nós chamamos de comercialização. O que você está pesquisando aí na internet, Mani? Eu tô aqui preocupado. Eu queria montar um negócio pra mim, mas tá tudo tão complicado. Como assim? É que pra montar esse tipo de negócio precisa de muita análise de mercado, muitas barreiras de entrada. Também tem essa questão desses conceitos de oferta e 4Ps. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que significa oferta. Oferta é o produto ou o serviço ou uma coisa combinada entre produto e serviço, que é o veículo de valor para o cliente. É aquilo que o cliente efetivamente compra, é aquilo que vai trazer a satisfação do cliente. Os clientes adquirem produtos ou serviços em função de necessidades, isto é, fatores que são ligados à sua sobrevivência ou à necessidade de bem-estar humano. Então, nós temos necessidades e quando essas necessidades são orientadas para produtos e serviços, elas são chamadas desejos. Quando nós temos um grupo de clientes que têm determinadas necessidades e orientam essas necessidades para um produto específico, nós temos uma demanda de mercado. Estamos aqui hoje na feira Monsenhor Eduardo e vamos procurar alguns clientes. Vem comigo. O que é cliente para você? O cliente é quem vai adquirir os produtos, né? Eu, por exemplo, sou o cliente da feira. Certo, muito bom. Doutor, obrigado. Um bom dia para você. Obrigado. Clientes somos nós, que estamos aqui comprando, né? A expressão cliente, ela é muito importante. Nós temos que entender quem é o cliente. Cliente é o destinatário dos produtos e dos serviços de uma organização. Nós podemos ter clientes finais, isto é, aquelas pessoas que vão comprar para uso próprio ou uso dos seus, né, das pessoas que estão próximas a si, que é o caso do consumidor final. Mas também nós podemos ter os clientes organizacionais. Esses clientes organizacionais podem comprar para revender, que são os supermercados, por exemplo, podem comprar para transformar, que é o caso das agroindústrias, mas também o Estado é um comprador, então ele é o cliente governamental. Então nós temos vários tipos de clientes e nós temos que entender quais são as necessidades e o que é valor para cada grupo de cliente desses, se nós queremos planejar a nossa comercialização de forma que ela seja efetiva ao agricultor. A expressão valor, que normalmente aparece quando nós falamos numa comercialização favorável, ela é muito importante de se entender, porque o foco não é pensar no valor financeiro em si, mas no que aquela oferta representa para o cliente como um fator de melhoria à sua qualidade de vida. Então, quando nós falamos, por exemplo, na produção agroecológica, a produção agroecológica traz valor para o cliente porque, de uma forma ou de outra, ele está cuidando da sua
sua saúde por deixar de consumir produtos com agrotóxicos ou adubos químicos e procurar uma vida mais natural. E quando ele compra direto do agricultor, ele pode também, esse processo pode gerar valor para o cliente, tendo em vista que ele vai buscar, então, apoiar grupos que produzem o que é valor para ele. Outro termo importante é satisfação. Satisfazer um cliente significa entregar para ele aquele pacote de valor que ele esperava. Então, o cliente satisfeito é aquele que recebeu o valor que esperava num processo de troca, portanto, ele fica satisfeito com aquilo. Quando o cliente recebe mais do que ele pagou, né, do que o monetário que ele despende no processo de troca, nós dizemos que ele ficou satisfeito. O agricultor que quer planejar sua produção e sua comercialização de forma que lhe seja favorável, precisa entender o processo de satisfação do cliente, precisa se aproximar, portanto, do cliente para poder pensar em produtos e serviços que tragam satisfação, que cliente satisfeito volta a consumir. E o consumidor que volta a consumir sempre do agricultor ajuda o agricultor a sócio-referenciar sua produção. Eu vou buscar mais cliente, me ajuda! Como você vai buscar? Isso! O que eu te aconselho, seu Paulo, é primeiro entender por que os seus clientes compram de você. Entender a razão pelo qual os seus clientes compram. Porque aí você vai entender. Vamos supor que, como é produto orgânico, né, que o senhor tinha me falado da última vez, então, como é produto orgânico, por que eles compram? Por exemplo, por saúde. Pessoas que gostam de saúde, que gostam de se cuidar, compram produtos orgânicos. E eu nem uso agrotóxico. Então, isso aí é uma ótima propaganda. O que o senhor pode fazer? Identificar na cidade outros grupos que gostam de cuidar da sua saúde, que gostam de produtos orgânicos. Essa é uma forma de chamar mais clientes. Você entender qual é a necessidade que você atende. Quando eu começo a analisar o que é satisfação para o cliente, eu posso encontrar grupos diferentes de clientes que queiram se satisfazer com coisas diferentes. Quando eu agrupo esses clientes, eu tenho segmentos de mercado. Quando eu escolho um desses segmentos para trabalhar, eu tenho o meu mercado-alvo. E entender o que significam mercados é muito importante para o agricultor que queira ele próprio planejar e comercializar sua produção. O processo de troca é o processo de transferência de valores entre cliente e produtor. Cada parte nesse processo tem alguma coisa que o outro valoriza. O agricultor valoriza os recursos financeiros do cliente, tendo em vista que com esses recursos ele pode reinvestir na sua produção e melhorar suas condições de vida. E o cliente valoriza o produto do agricultor, por ter o valor agregado, por ser agroecológico e todas as outras características que nós percebemos como características que satisfazem o cliente. Então, nesse processo de transferência, nós temos o que significa troca. Então, a troca é a transferência de produtos de valor, de itens de valor entre cliente e produtor. Dentro do processo de comercialização, também é muito importante nós entendermos que o agricultor vai enfrentar concorrência. Isto é, podem existir outros produtores que fabriquem produtos semelhantes aos seus e que vão buscar ofertar esses produtos aos mesmos mercados que foram selecionados pelos agricultores. Dentro desses mercados, então, se diz que existe concorrência. O concorrente não necessariamente está na mesma área de atuação que o agricultor. Dependendo do que seja valor para o cliente, nós podemos ter diferentes configurações de concorrentes. Por exemplo, se o que é valor para o cliente quando ele compra um produto agroecológico é manter a sua saúde, ele também pode pensar em comprar, por exemplo, os serviços de uma academia de ginástica ou pensar em tomar comprimidos de vitaminas. O que é importante entender é o que significa valor para o cliente e como nós podemos satisfazer essas necessidades e, inclusive, ampliar a satisfação das necessidades do cliente. Isto é, não só satisfazê-lo, como também encantá-lo.
Quando nós falamos em organizações produtivas solidárias, nosso objetivo é evitar os processos de concorrência, isto é, a partir da união dos trabalhadores, que nós possamos então ocupar mercados de forma a trazer mais valor para o cliente e evitar os processos de concorrência em si. Pensar na existência de concorrentes significa não só entender que eles existem em si, mas também como nós podemos aprender com eles. Os concorrentes já estabelecidos nos mercados, eles já escolheram estratégias, eles já planejaram as suas ofertas. Então, o agricultor e a agricultora que queiram planejar sua produção também podem analisar as ofertas dos concorrentes para verificar o que eles fizeram de bom, né? Quais foram as estratégias deles e, se for o caso, melhorar as estratégias aplicadas aos seus produtos. Esses conhecimentos dos quais nós nos apropriamos hoje são muito importantes para nós planejarmos as nossas ofertas para que o agricultor possa ocupar mercados de forma a ter uma comercialização favorável. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Nesta segunda aula, refletimos que o conceito de comercialização não se resume ao processo de venda, mas envolve apropriar-se de conhecimentos sobre os mercados com os quais os trabalhadores farão trocas. Entendemos que a comercialização favorável aos trabalhadores é aquela social, financeira e ambientalmente sustentável. Portanto, a adoção dos princípios da agroecologia nos processos produtivos podem contribuir para o alcance desses objetivos. Para uma comercialização favorável, o trabalhador deve apropriar-se de conhecimentos que são essenciais para que não fiquem dependentes de agentes externos e possam apropriar-se do valor gerado pelo trabalho. Mas não basta conhecer, precisamos colocar os conhecimentos para trabalhar. Por isso, precisamos praticar planejamento, que é o assunto da próxima aula.